gente, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar sobre estratégias de redirecionamento sem drama com as crianças. Eu sou Bruna, sou psicóloga de pais e filhos, e se seu objetivo é criar um vínculo saudável com seu filho, fazendo com que ele cresça e amadureça e se torne um adulto bem mais resolvido, fique aqui comigo. Mas não esquece de curtir, de se inscrever e de compartilhar. Combinado? Então, gente, essas estratégias que eu vou passar aqui, não necessariamente vocês precisam seguir todos os passos, tá? Mas no começo, quando vocês começarem a implantar a disciplina positiva, essas estratégias, é importante vocês seguirem esse passo para que a criança vá aprendendo, para que a criança vá amadurecendo. Então, às vezes, lá na frente, você já vai ter determinados tipos de comportamento com a criança que ela já vai perceber e ela já pode, por exemplo, tomando determinadas escolhas, buscando soluções e até mesmo resolvendo os problemas no qual ela está ali envolvida. Então, a primeira estratégia é reduz as palavras. A gente tem mania de ficar falando com a criança. Isso não é legal, a criança não vai processar, o cérebro dela não vai processar. Gente, nem a gente adulto, a gente gosta quando uma pessoa fica... Você lembra pelo menos 1/3 do que a pessoa ficou no seu ouvido? A gente adulto, que já tem o cérebro desenvolvido. Imagine uma criança que ainda não tem o seu cérebro desenvolvido. Então, reduzam as palavras. O que você fez não foi legal. Quando você me bateu, doeu. Ponto. Não precisa ficar indo na lua e voltando. A segunda estratégia é abraçar as emoções. Então é importante você reconhecer o que a criança está sentindo, para ela começar a reconhecer e para ela perceber que ela está sendo vista, que ela está sendo ouvida, escutada. Tá? E isso faz com que a criança ela se sinta mais segura, se sinta mais amada e ela se conecte com você. Então, abraça as emoções. Vamos voltar para o caso, né, do que a gente deu de reduzir as palavras. O que você fez não foi legal. E aí você vai abraçar as emoções. Você ficou com raiva porque a mamãe não deixou você comer o biscoito. E aí você ficou com muita raiva, você sentou no chão e começou a chorar e gritar. Então, você nomeou, você abraçou aquilo que a criança sentiu, você descreveu o comportamento da criança baseado na emoção que ela estava sentindo. Mais uma vez, gente, sem rodeios. A terceira estratégia é descrever, mas sem passar sermão. Então, o que você vai fazer com a criança? Exatamente o que eu falei no exemplo 2, né? Você vai descrever o que aconteceu. Quando você quis o biscoito, a mamãe não te deu porque está perto de almoçar. E você ficou com raiva, sentou no chão e começou a gritar e chorar. Tá? Então, não é passar um sermão. É feio o que você está fazendo, porque garoto não faz isso, você é um rapaz bonito, você é um rapaz educado, então não pode chorar, não pode fazer malcriação. Gente, não deem sermão na criança. Mais uma vez, nem a gente gosta, né? Então, vamos também respeitar, ter mais empatia pela criança nesse sentido. Então, vamos esquecer o sermão e vamos mostrar para a criança, vamos descrever para a criança o que aconteceu e como foi o que ela reagiu frente a esse acontecimento. O quarto passo é envolver o seu filho na disciplina. Como é que seria isso? Ele precisa de um redirecionamento, ele precisa de uma orientação. Então, você vai precisar fazer com que ele saia desse movimento de birra, de malcriação, como vocês gostam de chamar, né? De choro, de grito, às vezes até de agressividade. Então, quando a criança se acalmar, que é importante ela se acalmar, né? Você vai falar para ela, olha, o biscoito agora não pode, mas a gente pode fazer outras coisas no lugar. E aí você vai dar opções limitadas para a criança. A gente pode desenhar juntos ou a gente pode brincar de massinha, o que você escolhe. Então, é envolver o filho na disciplina.
Você vai fazer com que a criança ela faça parte da escolha, ela se sinta acolhida, ela se sinta tendo autonomia, inclusive, para poder decidir, para poder solucionar. Que é onde lá na frente ela pode vir a fazer isso sozinha. Uma outra dica é transformar o não em sim, com condições. Isso vem muito do exemplo anterior, tá? Então, olha, eu vou deixar você comer o biscoito depois que você almoçar, depois que você jantar. Você pode comer um biscoito, combinado? Aí a criança pode falar assim, não, mas eu quero agora. Aí você fala assim, agora não pode. O que a gente pode fazer juntos? Tá? Você deu um sim para a criança. Você não disse que não, ela não vai comer o biscoito. Você disse que sim, mas que ela vai comer no momento que é propício para ela comer, não no momento em que ela deseja. Então você deu o sim, tá? E você também deu condições para a criança. Então, como vamos solucionar essa sua falta, esse seu desejo agora? Podemos brincar, podemos ver um desenho, o que você escolhe, tá? Então, não é só ficar no não pode, não faz isso, tá? Porque isso não é legal para criança. É importante ela ver o sim, é importante ela ver perspectivas, tá? Mas que nem tudo ela vai ter naquele momento que ela deseja. Enfatizar o positivo. O que é enfatizar o positivo? Não é dar parabéns para a criança. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Não bater palmas para o seu filho, não dar parabéns para o seu filho. É você enfatizar o comportamento. Então, por exemplo, quando a criança, você deu o sim para ela, ao invés do não com condições, certo? Então, quando ela tomar uma decisão, por exemplo, mamãe, então vamos brincar, vamos ver o filme, vamos desenhar, vamos brincar de massinha, aí você fala, viu como você conseguiu se acalmar e conseguimos resolver essa situação? Então, ou seja, você enfatizou uma postura positiva da criança. Ela foi capaz de se modular novamente, de modular suas emoções e conseguir se equilibrar e tomar uma decisão. Então é isso que você vai enfatizar, tá? É esse comportamento positivo da criança. Mas não parabéns, filho, você parou de chorar. Não, isso não, gente. É sempre enfatizar positivamente o comportamento da criança. Então, nesse caso, ela teve uma capacidade de modular as suas emoções e de tomar uma decisão junto com você. Abordar a situação com criatividade. Quando você entra numa guerra com a criança ela começa a chorar, a criança começa a gritar e você fica lá querendo gritar mais que a criança, falar mais alto que a criança. Tem pais que chegam a bater, tem pais que chegam a colocar de castigo, tá? Isso não adianta. Ela pode ter vários outros comportamentos frente a isso, menos aprender, menos amadurecer, menos se sentir segura e o mais importante de tudo, ela não vai saber expressar suas emoções, ela não vai saber dialogar porque você não está sabendo dialogar, você não está sendo esse espelho para ela. Então, como é que a gente pode usar a criatividade? Acima de tudo, se você está muito nervoso, se você está muito nervosa, se acalme. Quando você se acalmar, você vai fazer todo esse processo que eu te expliquei e você pode acalmar a criança de uma forma mais leve. Você pode perguntar se ela quer um abraço para ela se acalmar. Você pode perguntar se ela quer que você fique ao lado dela enquanto ela chora. Porque é importante a criança chorar se ela quiser, né? Você pode pegar ela no colo e andar e cantar uma música. Nesse momento você pode redirecionar, dependendo da idade da criança, né? Quando é uma criança muito novinha, um ano e meio, você pode redirecionar. Então você pega ela e leva para um ambiente em que ela consiga focar em alguma outra coisa, ou você traz algum brinquedo, algum objeto em que você sente ali no chão com ela e comece a despertar nela esse foco para esse objeto, para você naquele momento, tá? Então não é brigar, não é competir com a criança, porque quando você entra nessa posição de ser autoritário, de querer competir, de gritar mais do que a criança, você só está demonstrando para a criança, isso eu já falei em um monte de vídeos, mas é para mostrar para vocês o quanto isso é fundamental. Então, quando você toma essa postura, você só mostra para a criança que você é mais vulnerável que ela. E aí, em quem ela vai se apoiar?
Em quem ela vai se sentir segura? Em quem ela vai se espelhar? Num adulto vulnerável. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem comentar aqui, podem me mandar mensagem e até a próxima. Beijos!